Se você não trouxe, você pode abrir no celular, na Bíblia online, ou até mesmo acompanhar aqui no telão. Enquanto eu vou ler, você vai lendo junto e depois presta atenção na explicação. Mas prestem atenção que antes da gente começar a leitura da Bíblia Sagrada, esse assunto é de extrema importância, porque ele encaixa perfeitamente para os dias atuais, ele encaixa perfeitamente para o nosso cotidiano. E hoje nós vamos tratar desse assunto e nós vamos entender que o Senhor Jesus já se importava conosco há 2000 anos atrás. Ele trouxe essa palavra e hoje não, aliás, recentemente, eu tomei o conhecimento que o Brasil, nosso país, no ranking mundial da ansiedade, ele ficou em primeiro lugar. É um dado muito triste, o nosso povo tem andado ansioso. E para quem pensa que isso é uma bobeira, é uma bobagem, que nem precisa ser pregado, nós vamos ver que a palavra de Deus já fala sobre ansiedade. E certamente Cristo já prevendo que seria um dos males do século, a ansiedade, porque ela também atrai o medo. A Bíblia declara que um abismo chama outros abismos. Então a ansiedade, ela chega, mas ela também traz o medo se a gente não tomar cuidado. E o medo não opera a fé. O medo, ele é o opositor da fé, porque a pessoa que tem medo, ela não consegue ter uma fé bíblica, uma fé eficaz. Não aquele medo natural de ultrapassar um sinal vermelho, de provocar uma briga. Isso a gente tem que ter mesmo, esse receio natural que é para a nossa própria defesa. Mas é aquele medo das afrontas do diabo, aquele medo excessivo, medo de não casar, medo de não ter filho, medo de separar, medo de morrer, medo de perder alguém. Sabe aquele medo excessivo que não deve ser guardado no nosso coração? Ele também é atraído pela ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação muito excessiva com o dia de amanhã, com o futuro, que a gente nem sabe se a gente vai estar lá, mas Deus vai estar lá. Hoje nós vamos ver o que é a ansiedade, como ela chega e como tratar a ansiedade. E nós vamos ver como que o nosso Deus, mais uma vez, Ele é maravilhoso, porque Ele se importou com cada detalhe da nossa vida. E talvez eu esteja hoje, Deus tem propósito em tudo, talvez eu esteja falando hoje para alguém que está muito ansioso, muito inquieto com o dia de amanhã. E nós vamos trazer aqui o remédio de Deus. Você vai ver a fórmula de Deus e no final da mensagem eu vou dar uma chave aqui que você vai ficar, eu pelo menos fico maravilhada com esse versículo, porque ele é a resposta para praticamente tudo que a gente vive aqui na terra. Nós vamos ver como que Deus opera e age na nossa vida, cuidando de todos os detalhes. Aliás, deixa eu finalizar o que eu estava falando. A ansiedade é um medo excessivo com o futuro, com o dia de amanhã. Quando a pessoa olha muito para frente, não é que a pessoa não deve olhar, pensar no futuro, deve sim, senão ela fica estagnada. Mas o dia mais importante da nossa vida é o hoje. Nós só podemos fazer no hoje, porque o amanhã pertence a Deus e a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. E quem olha muito para trás, ele pode desenvolver a depressão. Então a pessoa que fica muito estagnada no passado, não consegue superar o passado, fica só olhando para trás, ela não vive o presente e ela atrapalha também o futuro. Então vamos pedir a Deus sempre que necessário ajuda para ficar no tempo presente. Tanto que na oração do Pai Nosso ele fala assim: dai-nos o pão nosso de cada dia hoje. Ou seja, nós devemos buscar a Deus hoje, agradecer pelo hoje, buscar as coisas boas hoje, mas não ficar ansioso, preocupado com excesso com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, amém? Versículo 25 diz assim: por isso vos digo, quem que foi que disse isso aqui? O próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos, em algumas traduções cuidadosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes? Gente, o Senhor Jesus aqui, ele tem total autoridade e propriedade para falar a respeito disso, porque ninguém nessa terra teve tantos motivos para carregar ansiedade do que o Senhor Jesus Cristo. Mas ele olhava para o Pai, ele sabia que o propósito dele tinha que passar por tudo aquilo que ele passou, de carregar a humanidade nas costas e cumprir, porque ele não olhou para a afronta do tempo presente, ele
Ele sabia que o que estava reservado para ele era um paraíso de glória, era se assentar na glória do Pai, era se assentar à destra do Pai e ter todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Então o Senhor Jesus, imagina você com seus problemas que você carrega nas suas costas, e eu não posso ser hipócrita, às vezes eu também fico ansiosa, fico preocupada, mas a gente tem que ter autocontrole, buscar a ajuda de Deus. E isso eu sei que eu tenho feito graças a Deus. E Deus tem cuidado de tudo para mim, em cada detalhe. E Ele tem cuidado de cada um de nós e de você também. Então o Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele carregou a dor do mundo inteiro. O problema que você vive, o Senhor Jesus carregou nas costas dele. A nossa dor, a nossa culpa, nossas enfermidades, nossas doenças, todas as maldições da terra. O Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele levou tudo nas suas costas. Então imagina quanto sofrimento foi cravado no corpo do Senhor Jesus. Quanta tristeza, quanta afronta tentaram lançar sobre Ele, mas ainda assim Ele nos advertiu aqui, porque Ele não ficou ansioso pelo dia de amanhã. Ele sabia que Ele tinha que cumprir aquilo que não tinha como mudar. E Ele recebeu para quê? Para nos aliviar. Tem um ditado que diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Imagina numa partida de futebol, quando o jogador fala assim: lança aqui, ó, lança aqui no peito, que eu bato, que eu mato, eu vou lá e faço gol. Então imagina essa cena, aquela pessoa cheia de confiança: lança aqui essa bola. É como, eu estou resumindo aqui, né, no linguajar que a gente compreende, mas é como se Deus falasse assim, Ele está falando: lança aqui para mim, ó, que eu dou um jeito. Então lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, coloca diante de Deus. Não sei o que você tem vivido, mas Deus sabe, é importante que Ele saiba, que Ele conheça. De repente é um problema financeiro, outra hora é um problema no casamento, outra hora é porque você está desempregado, ou alguém da sua família está desempregado, ou até mesmo uma dor, uma morte, uma enfermidade na família que está assolando. Mas Deus está dizendo: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então que o Senhor Jesus continua para nos acalentar, para nos aliviar. Olhai para as aves do céu. Olha que palavra maravilhosa. Eu esqueci a palavra que eu usar aqui, meu Deus. Uma terapia. Olha que terapia que Deus colocou aqui. Olhai para as aves do céu. Ou seja, olha para a criação de Deus. Olha para a natureza, o quanto Deus tem cuidado de tudo, dos pássaros, do vento, do sol, da lua, de tudo, dos mares. Ele tem cuidado de tudo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. Quer dizer, tudo isso aqui a gente faz, a gente ajunta em celeiro, a gente colhe, a gente planta, e ainda assim a gente se preocupa e as pessoas ficam muito ansiosas. E vosso Pai Celestial as alimenta. Por quê? Porque os passarinhos não têm nenhuma preocupação. Olha que coisa maravilhosa. Eles são criação de Deus, eles não têm nenhuma preocupação. É assim que Deus quer que a gente seja também. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Deus está falando aqui para você. Você tem muito mais valor do que os passarinhos que eu cuido, que eu zelo. Eles não juntam, eles não juntam em celeiros, eles não semeiam, eles não têm preocupação. E ainda assim Deus cuida de cada um deles. Ele está dizendo: você tem muito mais valor do que os passarinhos. E qual de vós poderá, versículo 27... E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Ou seja, por que você anda preocupado, ansioso, reclamão, resmungão? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, por exemplo, o trigo existe hoje, Deus cuida do trigo ali, mas amanhã é lançado no forno para virar o pão. Não vos vestirá a vós, mas a vós, homens de pequena fé. Então aqui Cristo faz uma advertência: se naquele tempo as pessoas já andavam ansiosas, preocupadas com o governo, com os cuidados da vida, será que vai dar certo, será que não vai?
As pessoas já andavam preocupadas e o Senhor Jesus se importou com isso, se importou em alertar aquele povo, em dessa terapia. Olha o quanto eu tenho cuidado de você. Olha, até hoje eu tenho te sustentado, até hoje eu tenho te cuidado, até hoje você está de pé porque eu tenho te sustentado até aqui. Então ele se importou em mostrar que nós não devemos estar ansiosos por nada. Aqui ele falou algumas coisas, comida, vestiário, que é primeira necessidade, mas aqui, gente, abriga tudo. O que tira a sua paz, você deve lançar aos pés do Senhor. Como? Nós vamos para o livro de Filipenses para a gente entender como que nós vamos vencer a ansiedade dia após dia. Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Põe aí, por favor. Alguns livros à frente, depois de João, de Atos, de Romanos, Efésios, aí vem Filipenses. Gálatas, aí vem Filipenses. Todos encontraram? 4, versículo 6. Diz assim: mais uma vez, agora pela boca do apóstolo Paulo: não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Veja, por coisa alguma. É o desemprego? Não fique inquieto por causa disso. E eu vou dar depois esse segredo, essa chave de Deus, para que você possa descansar no Senhor. É um versículo que você deve meditar todos os dias. Não estejais inquietos ou ansiosos, preocupados por coisa alguma. Aí você pensa assim, como às vezes eu penso também: é fácil falar, né? É muito fácil falar, mas com a ajuda de Deus também, aquilo que é pesado se torna fácil. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes de ficar ansioso, você vai procurar um emprego, você vai fazer um pedido de casamento, você vai terminar um namoro, você vai fazer qualquer coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Pelas orações e súplicas com ação de agradecimento, com ação de graça. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de você ir para a rua, ir para o seu trabalho, coloque o seu dia diante de Deus. Você que é empresário, coloca a sua clientela, seus fornecedores diante de Deus. Tem um pagamento para fazer, é urgente, é para hoje, mas o recurso ainda não apareceu. Coloca diante de Deus, faça com que Deus tenha conhecimento, não que Ele já não saiba, mas Ele quer ouvir de você, da sua boca, porque Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes dEle. Então Ele está dizendo aqui, olha, antes de tudo isso, de ficar inquieto, de ficar ansioso, a primeira coisa, coloque diante de Deus a sua causa, a sua situação, com súplica. Súplica é o quê? É pedir: por favor, meu Deus, me ajuda, eu te suplico, eu te imploro, falar baixinho, ou com oração, aquela oração com autoridade mesmo, é uma oração mais longa, e sempre com ação de agradecimento, porque quem agradece antes de acontecer, já está demonstrando a fé. Lembra quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele orou assim: Pai, graças te dou por ter me ouvido. Lázaro ainda estava morto e ele já estava agradecendo ao Pai, porque ele já sabia que o Pai iria ressuscitar Lázaro. Então sempre durante as suas orações, ou antes ou depois, lembre-se de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer. E você não precisa abrir se você não quiser, para a gente ganhar tempo. Mas aqui vai a chave, uma chave que eu procuro meditar todos os dias, porque verdadeiramente Deus tem falado comigo através desse versículo. Isaías 64, versículo 4 diz assim, deixa eu ver se eu recordo dele, que eu pronuncio do meu jeito, mas é um versículo muito gostoso. Eu peço que você medita profundamente nesse versículo, porque ele é a chave para todos os dias da sua vida. Diz assim: desde a antiguidade até os dias de hoje, nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para os que nele esperam. Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera nele, porque todo mundo precisa, mas nem todo mundo reconhece. Todo mundo precisa, mas nem todo mundo busca. Todo mundo precisa, mas nem todo mundo espera no Senhor. Então, essa é a chave. Todos os dias, quando você vai dormir ou quando você acorda, Deus já está trabalhando por você em todos os setores da sua vida, quando você espera. E esperar como? Descansando no Senhor. O Senhor Jesus,
Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso dia de descanso. Então quando você, mesmo tendo problema, você decide, eu vou descansar no Senhor. Porque tem coisas que não está na nossa mão, você sabe, tem coisa que não está na sua mão para fazer. A mulher quando está gestante, não está na mão dela a data certinha que vai nascer. Está na mão de Deus, na mão do tempo. Precisa de ter o quê? Maturidade. O bebê precisa ser gerado, precisa estar prontinho para nascer. E tem que ter ali mais ou menos aqueles 9 meses, porque é o tempo da maturação para ser criada a vida no ventre da mãe. Não dá para você plantar um pé de manga e querer comer quando está na flor ainda. Eu quero comer manga, tipo aquela manga gostosa ali, amarelinha, docinha, mas está flor. Você vai comer a flor, vai ser a mesma coisa? Não, porque precisa do tempo da maturação, o tempo de Deus determinado para todas as coisas. Então eu quero que você medita nesse versículo profundamente ainda. Nunca se viu desde a antiguidade até os dias de hoje, nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para os que nele esperam. Então coloca diante de Deus toda a sua ansiedade, toda a sua petição, seja o que for. Nós vimos aqui que o nosso Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso que não quer que os seus filhos sejam ansiosos. Mas, Moni, está difícil, está complicado, mas Deus descomplica. Se a gente confiar inteiramente no Senhor nosso Deus, Ele alivia. E os ministros de louvor podem se posicionar aqui na frente, por favor, para fazer a próxima canção. Então, gostaria que você meditasse todos os dias, se você se lembrar. Se não lembrar, pede a Deus, meu Deus, me lembra todos os dias desse versículo, porque ele é muito profundo, ele verdadeiramente tem poder. Pelo menos na minha vida eu posso dar o testemunho disso, que quando começa a bater aquela ansiedade, aquela preocupação, meu Deus, será que vai dar tempo? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Começa aqueles pensamentos lançados pelo inferno, porque é assim que ele trabalha para anular a nossa fé, para nos causar inquietação, sabendo que a inquietação, a ansiedade, o medo atrapalha os projetos de Deus de se realizarem em cada um de nós. Então eu me lembro, o Senhor trabalha para os que nele esperam, o Senhor já tem cuidado de tudo, o Senhor já está trabalhando lá na frente para que isso dê certo. Então confia no Senhor, descansa no Senhor, porque do mais tudo Ele pode fazer. Amém, meus irmãos?